Então, queridos, nós estamos iniciando o nosso terceiro encontro, o treinamento do livrinho O Caminho da Esperança, e a ideia é justamente a gente trabalhar com esse livro para evangelização e discipulado, né? Então, nesse terceiro encontro, nós veremos os capítulos 3 e 4 do livro, né? Nós já vimos até aqui, retomando de forma breve, né? O capítulo 1 que vai dizer sobre a palavra de Deus, ou seja, é importante que a pessoa entenda que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, toda a escritura é inspirada, e apesar de ter sido escrita por homens, Deus é o autor último e aquele que conduziu todo esse processo a fim de que a vontade de Deus fosse revelada a nós, e tudo o que é necessário para a nossa salvação está revelado. Nós não precisamos de nada além das Escrituras. E como ler a Bíblia dentro do seu contexto, procurando a intenção do autor, né? Então, nunca lendo textos isolados. No segundo capítulo, nós vimos quem é Deus, o resumo da quarta pergunta do breve catecismo, que Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Então, vimos os atributos incomunicáveis, aqueles atributos que apenas Deus tem, e os atributos comunicáveis, aqueles que Deus comunicou ao homem, né, que o homem também tem de maneira imperfeita e limitada, né? Então, nós vimos um pouco, então, dessa grandeza de Deus, a infinitude de Deus. Ele é eterno, ele é infinito, ele é onipresente, onipotente, onisciente, imutável, ao mesmo tempo que ele também é bom, ele é santo e ele é justo, né? E hoje, então, a gente entra no capítulo 3. O capítulo 3 fala sobre quem somos nós, né? Ou quem é você. Então, a pessoa já entendeu o que é a Bíblia, ou seja, Deus decidiu se revelar por meio de um livro. E quem é esse Deus que decidiu se revelar? Esse Deus é infinito, esse Deus é eterno. Ela vai perceber, então, a grandeza de Deus, né? E agora, em terceiro lugar, como que Deus a fez, né? E quem é ela diante desse Deus que é infinito, né? Talvez duas coisas precisam ser corrigidas que essa pessoa foi ensinada. A primeira delas é que ela é o centro do universo. Então, agora, ela vai entender que ela não é o centro do universo, que ela foi criada com a direção não para si mesma, ela foi criada com a direção para Deus. Em segundo lugar, para corrigir uma questão de valor. Então, normalmente as pessoas caminham por dois extremos. Ou ela se considera melhor do que tudo, né, acima de tudo, centro de tudo, ou ela se considera um nada, ou ela se considera como não valendo nada, né? E muitas vezes é assim que o ateísmo coloca o ser humano, né? Eles chamam, inclusive, de pó do universo, de coisas assim. É uma vida sem propósito, né? Então, cosmovisões, né, não cristãs, como niilismo, né? Então, o niilismo vai defender o caos, né? Então, assim, nada tem propósito. Então, tudo caminha para o caos. Então, não há valor em nada. Então, para que, né, viver? Para que prosseguir? E aí talvez a pessoa esteja nesse momento, talvez depressiva, talvez com uma autoimagem muito ruim, no sentido de pensar que ela não vale nada, né? Então, o propósito é duplo ao falar sobre quem é ela. Em primeiro lugar, dizer que ela tem valor. E o valor dela ultrapassa o valor do mundo inteiro. Porque ela foi criada à imagem de Deus. Mas, em segundo lugar, ela só é imagem. Ela não é Deus. Ela precisa entender que ela foi criada para adorar a Deus, né? Então, essas duas coisas. E a segunda parte, explicar como que o pecado afetou o homem, né? Então, a queda que trouxe a incapacidade do homem em buscar a Deus. Basicamente é isso, né? Então, vejamos o capítulo 3. A gente começa com o Salmo 8, que vai dizer que é o homem, né, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que com ele te preocupes, né? Então, essa aqui é o homem, a pergunta muitas vezes feita na filosofia, em diversos lugares do mundo, que é o homem, né? E Deus, então, segundo as escrituras, né, a palavra de Deus, então, nos explica que o homem foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1:26 é dito, o Senhor Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E o que quer dizer imagem e semelhança, né? Basicamente, então,
duas coisas a gente pode traçar aqui de imagem e semelhança. Em primeiro lugar, o homem ele é diferente dos animais, ele não foi feito conforme a sua espécie. Em Gênesis capítulo 1, cada animal que é relatado ali ao longo de Gênesis capítulo 1, os répteis, as aves, os peixes e os animais selvagens, os animais domésticos, cada um deles conforme a sua espécie. Mas o homem não foi feito conforme a sua espécie. O homem não é mais um animal no reino animal. O homem foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem é superior a todos os outros. Então, quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, ele comunica atributos a esse homem. Nenhum animal da criação tem atributos divinos. Santidade, justiça, bondade, verdade. É possível a gente ver algumas igrejas fazendo culto pet. E aí, né, leva o animalzinho e tudo mais. Entretanto, o animal, né, Deus não chamou animais para serem santos. Deus não chamou animais para cultuá-lo. Deus não chamou animais para serem bons. Apesar do pecado ter afetado toda a criação, inclusive o mundo em que vivemos, terremotos, maremotos, tornados, furacões, né, as placas tectônicas se dividindo, tudo isso é consequência do pecado. Também afetou nos animais. Eles que antes eram amigos, agora eles se tornam inimigos ferozes uns contra os outros. Tudo isso os afeta. Entretanto, eles não têm a lei gravada no coração. Eles não têm justiça. Então, os animais, eles não têm esses atributos de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, ou seja, os atributos comunicáveis de Deus, o homem também manifesta. O homem é chamado para ser santo, assim como Deus é santo. E o que é santo? Nós já vimos na aula anterior, separado. Então, o homem é separado de toda a criação para ser do Senhor. Então, o homem é separado para o Senhor. E é o que a Bíblia vai dizer, vós sois a nação santa. O que quer dizer isso? Povo de propriedade exclusiva de Deus, povo separado para o Senhor. Deus, então, nos cria como um povo para ser seu. É isso que ele faz com Adão e Eva. Vocês são meus, vocês devem ser santos, vocês não podem pecar, né, se afastarem, adulterar contra o Senhor. Chamados para ser bons, justos. Então, nós temos o senso de bondade e justiça em nós, isso é inerente. Você não precisa ensinar ninguém sobre a questão de justiça, de moralidade. Em toda a cultura do mundo, você verá a noção de justiça e pecados como sendo universais, né? Então, o assassinato, a pedofilia, o estupro são coisas de fato abomináveis, né? Então, Deus imprimiu no nosso coração a sua lei. Nós temos a justiça de Deus em nós, né? Então, nós somos criados à imagem de Deus. A segunda parte é que Deus dá mandatos ao homem, ele não dá mandatos aos animais. Então, Deus dá um mandato espiritual, um mandato social e um mandato espiritual. E que mandatos são esses? O mandato espiritual é o de obedecer a Deus, é o de amar a Deus acima de todas as coisas. Deus diz ao homem, não coma do fruto. Né? Então, confie no Senhor, dependa do Senhor, ame ao Senhor, dê ouvidos à palavra do Senhor. Esse é o primeiro mandato. O segundo mandato, o mandato social, ele diz ao homem, deixará o homem a sua mulher, o seu pai e mãe, e se unirá à sua mulher. E ele diz ao homem, crescei e multiplicai. Então, ele vai dizer para o homem amar o seu próximo, ele diz para o homem constituir família, para o homem ser pai, ser mãe. Ele diz para que essa família seja estabelecida e que haja amor ali, que haja união ali, haja comunhão ali. Né? Então, esse mandato social de amor ao próximo. E o terceiro mandato, o mandato cultural. Deus coloca o homem no jardim para o cultivar. Então, o trabalho não é pós-queda, o trabalho é antes da queda. Deus bota o homem no jardim para cultivar o jardim, para guardar o jardim e para dar nome aos animais. Então, esse trabalho de mordomia e esse trabalho de cultivo é um mandato cultural do Senhor para o homem, né? No sentido, então, de zelar pela criação, de cuidar da criação, de trabalhar a terra, de cuidar para o Senhor. Não é dele, mas ele cuida para o Senhor. Esses três mandatos são dados e o homem, então, ele é criado moralmente bom e ele é criado perfeito. De modo que, dentre toda a criação, nós precisamos entender que o homem é a coroa da criação. O que quer dizer, segundo a Bíblia? Que você vale mais do que o mundo inteiro.
de que toda a criação, que a paisagem mais bela que a gente possa olhar, o Grand Canyon, a gente pode olhar para a mais bela paisagem, o mais belo pôr do sol, a mais bela praia, nada disso é mais belo do que o homem. Nada disso é mais belo do que a coroa da criação, que é feita à imagem de Deus. De modo que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, esse é o valor da sua alma. Ao passo que nós só encontramos propósito quando curvados e de joelhos diante do Senhor. Quando cumprimos o propósito porque somos criados obedecendo o mandato espiritual de amar a Deus acima de todas as coisas, o mandato social de amar o nosso próximo, o mandato cultural de zelar pela criação e servindo ao nosso Senhor. Segunda parte desse terceiro capítulo, o homem caiu. E aí, então, nós temos o texto de Gênesis 3, quando o homem e mulher caem. Eles desobedecem a Deus, né? E aí a pergunta 27 do Catecismo Maior diz para nós, a resposta: a queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás. Então, o que é dito para nós? Que o homem, ele peca, e em Gênesis 3, então, a gente precisa entender que a Eva ali é seduzida pela serpente, e a mulher e o homem, eles são seduzidos pelo desejo dos olhos, pelo desejo da carne e pela soberba da vida. O desejo dos olhos, viram que o fruto era bom para os olhos, era agradável para a comida, o desejo da carne, e era desejável para ter entendimento, ou seja, para ser igual a Deus. Eles queriam não ter que se submeter a Deus, eles deixam de confiar no Senhor, talvez eles estejam escondendo algo de nós, eles querem se colocar no centro. Homem e mulher, então, querem tirar Deus da história, e comem do fruto e pecam. E com a queda do homem, então, agora, o homem que antes era a imagem e semelhança de Deus perfeita, ele tem essa imagem e semelhança distorcida. Ele não perde a imagem. Ele não deixa de ter os atributos de Deus, mas agora eles são distorcidos. A bondade do homem agora não é tão boa assim. A moralidade do homem não é tão moral assim. A justiça do homem não é tão justa assim. Ele tem justiça, mas essa justiça é uma justiça torta. Assim como nós vemos muitas vezes no presídio a justiça deles, ou na periferia, onde o tráfico manda, eles têm a própria justiça deles, né? E tantas justiças por aí, né? Que refletem um Deus justo, mas ao mesmo tempo afetada pelo pecado. O coração do homem continua tendo esse senso de adoração, mas agora ele não mais adora a Deus, agora ele se curva diante da criatura. Como Deus colocou no coração do homem o senso e o desejo pela eternidade, como Deus coloca no coração do homem esse senso religioso e nós fomos criados para adorar, em primeiro lugar adorar a Deus, agora o homem adora a criatura. Ele vai se curvar diante de qualquer outro que não o Senhor. E a queda, então, traz consequências, o medo, né? Homem e mulher têm medo do Senhor, eles fogem da presença do Senhor. Como consequência da queda, agora o homem ele não consegue mais buscar a Deus. Pelo contrário, quem busca o homem em Gênesis 3 não é o homem que busca o Senhor pedindo perdão, é Deus que vai ao encontro do homem para oferecer redenção. Porque o homem está agora incapaz de buscar a Deus, né? E a atitude do homem é justamente de não buscar a Deus. É isso que vai dizer lá em Romanos 3:11, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, né? Todos se extraviaram, todos se afastaram do Senhor. E aí a questão é essa: por causa do pecado, nós estamos incapacitados de cumprir os mandatos, de obedecer a Deus, de amar a Deus sim, todas as coisas, de amar o próximo, de cuidar da criação. E aí, agora, nós precisamos, de fato, de alguém para trazer redenção para nós, porque nós, por nós mesmos, não podemos. Ok? Terceiro capítulo, isso a pessoa precisa entender. Obviamente que a gente termina dando já uma pitada de graça no final, né? Então a gente termina dizendo que Deus, na sua grandeza, majestade, por amor e misericórdia, vai atrás do pecador, né? Então ele promete redenção e Jesus é aquele que trará. Então a gente sempre dá aquele spoiler do que a gente vai falar, né? Para a pessoa também não terminar o capítulo 3 dizendo assim, pronto, né? Acabou. Não, né? Então você vai dizer, olha, o gato subiu no telhado, o negócio está muito ruim, você é pecador, mas Deus proveu, né? Nós não podemos.
mas o que Deus faz é vir ao nosso encontro. É isso que já acontece em Gênesis 3, isso já aponta para nós. Né? Capítulo 4, quem é Jesus? Esse é o capítulo, um dos mais importantes. O 4 e o 5 são os capítulos mais importantes a serem tratados, porque aqui nós vamos tratar basicamente sobre quem é Jesus. Uma vez que nós fomos criados à imagem de Deus, temos atributos de Deus, agora nós vamos falar sobre o homem perfeito. Vamos dizer, olha, houve alguém nascido 2000 anos atrás, que ele era um homem nascido de mulher, mas ele era diferente. Quem era ele? Ele era Jesus. E quem foi Jesus? E aí nós começamos com o texto de João, capítulo 1, dizendo do texto, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Então, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e aí depois vai dizer que ele se fez carne, ele se encarnou, habitou entre nós, vimos a sua glória do unigênito do Pai. E aí, ninguém jamais viu a Deus, o verso 18, mas o Deus unigênito tornou conhecido. Então, basicamente, esse é o texto base para mostrar que Jesus ele não era apenas um homem. Ele não era um homem pobre, nascido em Belém, da Judéia, e criado em Nazaré, e criado na Galileia, uma região de judeus de segunda categoria, de família pobre. Ele não era de família de nobres. Não era simplesmente alguém que há 2000 anos atrás andou nessa terra trazendo alguns ensinamentos, um grande revolucionário, um grande professor, um grande mestre da moral ou um grande mártir. Não, mais do que isso. E a gente já começa dizendo, Jesus era Deus. Nasceu como homem, e sim, ele era verdadeiramente homem, mas ele é Deus desde a eternidade. A gente já começa partindo de João 1, mostrando que o verbo era Deus. E por que era necessário, então, que o verbo fosse Deus, e porque era necessário que o verbo fosse homem? Primeiramente, era necessário que ele fosse homem para substituir o homem diante do Pai. Então era necessário agora que um homem perfeito cumprisse a lei no nosso lugar. Adão errou. Adão não conseguiu cumprir o pacto que Deus estabeleceu com ele de obediência perfeita. Ele quebrou esse mandato espiritual, ele quebrou os mandatos de Deus. Então agora Jesus vem como segundo Adão para poder cumprir todo esse pacto de obras no nosso lugar. E Jesus então vem como homem para cumprir no nosso lugar e para nos substituir diante de Deus. Era necessário que ele fosse homem, porque o salário do pecado é a morte. Então, sendo homem, ele pode nos substituir diante de Deus, levando sobre si o nosso pecado. Era necessário que ele fosse homem, para que ele fosse nosso redentor, né? Para nos redimir diante de Deus. Ou seja, sendo apenas Deus, ele não poderia levar sobre si o nosso pecado, nos oferecendo resgate, redenção e o sacrifício pelo nosso pecado, né? Sendo Deus, ele não poderia morrer. Era necessário que ele fosse homem, para que ele levasse sobre si a nossa morte, para a nossa salvação. Ao mesmo tempo, era necessário que ele fosse Deus, para que ele vencesse a morte, para que ele ressuscitasse. Era necessário que ele fosse homem para morrer, era necessário que ele fosse Deus para ressuscitar. Era necessário que ele fosse Deus para que ele pudesse prover um sacrifício infinito. Era necessário que ele fosse homem para ser o sacrifício, mas era necessário que ele fosse Deus infinito para que esse sacrifício pudesse ser para infinitos homens. Se ele fosse um homem comum e cumprisse toda a lei, o que seria impossível, porque ele nasceria em pecado, já incapacitado de cumprir a lei, era necessário que ele fosse Deus para que ele pudesse oferecer essa redenção para infinitos homens, né? Primeiro, sendo Deus, ele nasce sem pecado, porque Deus não pode pecar. Então, quando Jesus toca um morto, não é Jesus que fica impuro, é o morto que ressuscita. Quando ele toca um leproso, não é Jesus que fica impuro, é o leproso que é purificado. Ou seja, quando ele vai para o ventre de Maria, é concebido no ventre de Maria, não é o ventre pecador de Maria que contamina Jesus, é Jesus que purifica o ventre, né? E nasce sem pecado, porque ele é Deus. Sendo Deus, ele não age contra si mesmo, né? Então ele não deixa de ser Deus em momento algum, ele não pode pecar. E é necessário, então, e se ele fosse um homem, vamos dizer, perfeito, que cumpre toda a lei, ele poderia morrer por outro homem. Sendo Deus, ele pode morrer ele provê um sacrifício infinito. É necessário que ele fosse Deus para suportar a ira de Deus. Imagine que ele leva sobre si o pecado de toda a humanidade. Então, muitas vezes nós ficamos mal e pesa sobre nós quando nós cometemos um pecado grave, quando nós cometemos um pecado
que fere a santidade de Deus, isso gera dor, isso gera angústia no nosso coração. Agora imagina esse peso dos pecados de toda a humanidade sobre alguém totalmente puro e agora a ira de Deus sendo derramada sobre ele, o cálice justo da ira de Deus. Então você imagina a punição pelo pecado de toda a humanidade sobre Jesus. Então, justiça derramada sobre ele. É necessário que ele fosse Deus para suportar o peso da ira na cruz. Então, por que era necessário ser homem, ser Deus? Essa aula vai ficar gravada, depois você pode ouvir, ver mais. E lendo o texto, isso fica claro também. Leia, né, guarde isso, grave, tenha isso no seu coração, decore isso. Que todo você saia falando por aí, porque é o nosso Deus. A gente tem que se encantar pelo Senhor Jesus diariamente. Né? Então, ele era plenamente homem. Então, como é que a gente sabe que ele era plenamente homem? Ele tinha corpo humano, ele tinha sentimentos humanos, ele tinha uma mente humana, ele tinha vontade humana. Né? Então, corpo humano, a gente vai ver isso, né? Ele mostra as suas mãos. Aquela mulher, então, chora aos pés de Jesus, enxuga aos pés de Jesus. Ele é pregado numa cruz, não é corpo aparente, simplesmente, né? Não me toque, né? Porque eu não tenho corpo. Não, ele é pregado, ele é ferido, ele é machucado. Ele tem corpo, ele cresce como homem. Ele tem necessidades de homem, né? Então, Jesus precisava comer. Jesus precisava de ir ao banheiro. Jesus, ele tinha necessidade de homem. Né? Então, Jesus, ele tinha a enfermidade de homem. Então, ele nasce com a natureza enferma. Então, assim como nós ficamos enfermos, o Senhor Jesus também ficou enfermo. É dito que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ele foi enfermado por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões, ele é moído, ele é traspassado. Ele precisa comer, senão ele morre. Então imagine, sendo Deus infinito, que nada pode acrescer, ele tem necessidades humanas. E ele tem uma mente humana. Ao passo que ele tem uma mente divina, infinita, que nada pode ser acrescido a ela, imutável, ele tem uma mente humana que cresce. Ele tem uma mente humana que começa como bebezinho, ele tinha mente de bebê. Jesus, sendo bebezinho, ele tinha mente de bebê, ele balbuciava, ele chorava, quando ele estava com fome, ele chorava. A única diferença de Jesus para os bebês é que ele não pecava. Então, Jesus nunca chorou de manha. Jesus nunca chorou para manipular seus pais. Jesus chorava de verdade porque ele estava com fome, porque ele estava sentindo alguma dor, fruto da natureza enferma em que ele nasce. Jesus, então, ele tinha mente humana, ele precisou aprender a falar, ele precisou aprender a ler. Então, José e Maria tiveram que ensinar Jesus a ler. Imagine, eles ensinaram Jesus a ler. Eles levavam Jesus à sinagoga. Eles ensinaram a Torá para ele. E aí ele precisava, então, aprender como homem todas essas coisas, porque ele tinha uma mente humana. E ele tinha uma mente divina. Com a mente humana, por exemplo, ele vai dizer, o filho do homem não sabe o dia nem a hora. Mas ao mesmo tempo que ele tem a mente divina, ele sabe o que se passa no coração dos homens. Deus não vê como o homem vê, 1 Samuel 16, que o homem vê o exterior, mas só Deus vê o coração. Então Jesus, ele tem emoções humanas, né? Então a angústia ele sente. Deus não sente angústia, isso não é um sentimento de Deus. Ele sente medo, Deus não sente medo. Jesus sente medo, ele sente uma profunda tristeza até a morte, é o que ele vai dizer lá no Getsemane. Jesus nunca teve esse tipo de sentimento. Então, Jesus teve sentimentos humanos, ao mesmo tempo que ele tinha sentimentos divinos. E ele tinha uma vontade humana, ao mesmo tempo que ele tinha uma vontade divina. E a vontade humana de Jesus era sempre se submeter à vontade do Pai, que era a vontade divina de Jesus também, a mesma vontade com o Pai. Mas no Getsemane ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feito conforme a minha vontade, sim conforme a tua, com a vontade humana, com a vontade divina. Ao mesmo tempo que ele é Deus, todo-poderoso, ele é infinito. E aí os atributos que só Deus tem, Jesus manifesta. Nós temos atributos comunicáveis de forma imperfeita, mas Jesus, ele é Deus todo-poderoso, né? Primeiro porque ele mesmo dizia isso, ele dizia ser igual ao Pai. Então, por exemplo, em João capítulo 14, verso 6, quando ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai a não ser por mim, Filipe chega para Jesus e fala,
Mostra-nos o Pai, se nos basta. Deixa a gente ver, então, já que o Senhor sabe o caminho para ir para ele, mostra a gente, deixa a gente ver o Pai. Jesus olha para ele e fala, Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco que você não entendeu ainda. Quem me vê, vê o Pai. Em João 10, 30 a 33, ele vai dizer, eu e o Pai somos um. E aí os fariseus pegam em pedras para jogar nele. Ele fala, por qual obra que vocês me apedrejam? E eles vão dizer, não é por obra, mas por você sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Eles entenderam o que ele disse quando eu e o Pai somos um. Ele atribui a si mesmo de ser igual ao Pai. Em segundo lugar, ele atribui a si mesmo o nome de Deus. Então, ele vai dizer, eu sou. Então, por exemplo, por que Jesus é crucificado, né, lá no Sinédrio? Eles não conseguem juntar provas contra ele, e Marcos 14 vai mostrar isso para nós, quando o sumo sacerdote questiona, você não se defende? Você é o filho do Deus Altíssimo, o Messias? E aí ele vai dizer assim, eu sou. Ele atribui a si o nome de Deus, eu sou. Depois disso, o sumo sacerdote rasga suas vestes. E ele atribui a si mesmo o texto de Daniel 7,14, que diz lá que eu vi o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder, com grande glória, e foi-lhe dado domínio, reino para todo sempre. Ele vai dizer, eu sou, e vereis o Filho do Homem nas nuvens, com poder e glória. Então ele está dizendo, eu sou o cumprimento de Daniel 7,14, e os judeus sabem do que se trata Daniel 7,14. E eles olham para ele e falam, ele está dizendo que ele é Deus, por isso ele morre. Jesus, ele vai dizer em João 8, ele vai dizer assim, a menos que creais que eu sou, vocês não entrarão no reino dos céus. E vários outros textos ele vai atribuir assim o nome de Deus 7 vezes ao longo do Evangelho de João. Ele vai falar do eu sou juntamente com algum predicado, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então nós temos vários eu sous aí, né? E aí ele vai dizer, né, do texto lá de 8, no capítulo 8 ainda do livro de João, quando levantardes o Filho do Homem, né, sabereis que eu sou. O que ele está dizendo? Quando eu for levantado, em João 3 ele vai dizer isso, assim como foi necessário que a serpente fosse levantada no deserto, o Filho do Homem também será levantado, e quando eu for levantado na cruz, vocês saberão que eu sou Deus. É isso que o centurião vê na cruz. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus, né? Então, ele é o eu sou. E os atributos, né? Então, essas são as provas, e há muitas outras, a gente poderia ficar um semestre inteiro falando só de cristologia e sobre quem é Jesus, né? Eu devo ter algumas mais de 100 páginas escritas só sobre isso. Mas, em segundo lugar, os atributos que Deus tem e Jesus tem. Então, atributo que só Deus tem, por exemplo, só Deus é eterno. Jesus vai dizer em João 8:58. Os fariseus estão lá questionando ele, estão falando que são filhos de Abraão, e ele está dizendo que eles são filhos do diabo. Ele vai dizer, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês se alegrariam com a minha vinda, porque Abraão viu meu dia e se alegrou. Eles olham para Jesus e falam, você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus diz em João 8:58, antes que Abraão existisse, eu sou. A eternidade de Jesus, ele é eterno, ele sempre existiu. Deus é eterno, Jesus é eterno. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Jesus é onisciente. Quando chega aquele paralítico em Marcos 2, e eles descem aquele paralítico ali do telhado, Jesus vê a fé daqueles 4 amigos. Como é que vê fé? Ele vê a fé deles. E ele olha para aquele paralítico e diz, perdoados estão os seus pecados. Ele olha para aqueles fariseus e ele vê o questionamento do coração deles. Como é que vê o questionamento do coração? Ele diz para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Estigo levanta, toma teu leite e anda. Em João 2 é dito que muitos creram nele, vendo as obras que ele fazia, mas Jesus não confiava neles porque sabia o que se passava neles. Ele conhecia o coração deles. Quando ele olha para a mulher samaritana, em João 4, ele vai dizer, 5 maridos já tivesse, o que tem hoje não é teu marido.
ele sabe a história daquela mulher. Quando ele chega para Filipe e Natanael, especificamente para Natanael, em João 1, ele vai dizer assim, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Jesus não estava lá. Como é que ele viu Natanael? Possivelmente debaixo da figueira era um local de adoração, onde Natanael estava questionando a Deus, talvez questionando, Senhor, será que o Senhor não me vê? E Jesus, ao ver Natanael, disse, eu te vi. E aí ele se curva diante de Jesus, dizendo, meu Senhor, meu Deus, né? Então, Natanael reconhece quem ele é. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele tem todo o poder. Então, Jesus multiplica pães, Jesus anda sobre o mar, ele é o Criador, que consegue ser menos denso que a água, na hora que ele quer. Ele acalma a tempestade. Então, veja, ali você vai ver a divindade e a humanidade de Jesus ao mesmo tempo, quando ele está naquele barco cansado, deitado sobre o travesseiro, uma tempestade lá fora e ele dormindo pesado. E os discípulos acordam ele no susto. E aí dizem, o Senhor não se importa conosco, a gente está morrendo. E Jesus levanta, acalma a tempestade. Ele diz, aquieta-te, acalma-te. E ali então é o Criador se dirigindo à criação. E o vento e o mar obedecem à voz de Jesus. Ele tem todo o poder. Ele tem poder, na sequência de Marcos 4:35 ali, que ele acalma o mar e os ventos. Na sequência, nós temos o relato dele expulsando o demônio daquele endemoniado gadareno, uma legião. Uma legião eram 6.000 soldados. Eram 2.000 porcos que morrem ali precipitados. Então, em Marcos 5, você tem o poder de Jesus sobre os demônios, sobre o mundo espiritual. E na sequência, você vai ter a ressurreição da filha de Jairo, em Marcos 5:21, e a cura da mulher enferma. Então, você tem o poder de Jesus sobre a enfermidade, sobre a morte. Ele é todo poderoso. Onipresença, né? Então, ele é onisciente, onipotente, ele é onipresente. E aparentemente a gente pode falar, mas como se Jesus está em um lugar de cada vez, é verdade. Mas olha só, ele vai dizer para Natanael, eu te vi, ele não estava lá. Ele vai dizer, por exemplo, na questão de Lázaro, em João 11, quando Lázaro morre, ele vai dizer assim, Lázaro morreu, como é que ele sabe? Ele é onisciente, também porque ele estava lá. Mas há dois textos mais claros que mostram isso para nós, que é Mateus 18:20, ele vai dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E em Mateus 28:20, ali ele está falando de tribunal eclesiástico, tá? Ele está falando no contexto ali de se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, leva 2 testemunhas e depois leva perante a congregação. Então, 2 ou 3, são 2 ou 3 testemunhas nesse processo de purificação da igreja, Jesus está presente, chancelando, abençoando. E em Mateus 28:20, que é no processo de evangelização e discipulado, que é esse aqui que a gente está pretendendo fazer, que é eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, na medida que a gente evangelize, por onde quer que a gente vai, indo por todo mundo, fazendo discípulos de todas as nações, o Senhor Jesus, ele está conosco, onipresente, ele disse que está conosco, né? Ao mesmo tempo que ele faz as obras que só Deus faz. Ele é criador. Só Deus criou todas as coisas, e João 1 vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem nada que foi feito se fez. E em Colossenses 1:15-17, Paulo vai dizer, né, que nele foram criadas todas as coisas, né? Então, ele é a origem, ele é o meio, ele é o fim de todas as coisas. Deus é o Deus providente, ou seja, ele cria e sustenta. Ele não simplesmente cria, ele não é o relojoeiro que dá start e depois solta. Não, ele continua sustentando, governando, regendo todas as coisas. E ao mesmo tempo, a palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 1, vai dizer que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem? Jesus. E Colossenses 1 também, ele vai dizer que nele tudo subsiste, né? Então, nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. E nele tudo subsiste. O que Paulo está dizendo ali é que ele mantém unidas e sustenta todas as coisas, né? Então, Jesus é o elo que sustenta todas as coisas, sem ele tudo cai, né? Ele é, então, providente. Ele é salvador, só Deus salva. Em Jonas, capítulo 2, verso 8, é dito para nós que só Deus, ao Senhor pertence a salvação. E em Isaías 43:11 é dito, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Mas o que diz lá em Atos 4:12? É dito que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de quem? Jesus. Não há salvação fora de Deus, não há salvação fora de Jesus. Jesus é Deus. Só Deus perdoa pecados. Jesus perdoa os pecados
daquele paralítico. Jesus perdoa os pecados daquela mulher adúltera, perdoados estão os seus pecados. Jesus perdoa os pecados daquela mulher pecadora que unge os seus pés, ele diz, perdoados estão os seus pecados. Quem pode perdoar pecados? Eles não pecaram contra ele, pessoa, Jesus, eles pecaram contra ele, Deus. Ele tem autoridade para perdoar pecados, e ele mostra isso. Então, basicamente, é isso até aqui. Né? Então, a pessoa precisa entender que Jesus é Deus Todo-Poderoso, ele é homem. E era necessário que ele fosse homem para morrer no nosso lugar, e era necessário que ele fosse Deus para ressuscitar, provendo para nós um sacrifício infinito. Que Deus te abençoe.